Eliezer Rodrigues, vamos começar o nosso quadro de hoje falando sobre a live que foi realizada há poucos momentos pelo prefeito de Teresina, Firmino Filho. Ele veio apresentar dados relativos ao terceiro boletim epidemiológico, sorológico da de Teresina. Relembrando você de casa, está sendo feita uma pesquisa aqui na capital do estado do Piauí, testando aleatoriamente algumas pessoas, que são escolhidas de forma aleatória para saber como é que está essa situação, a evolução da pandemia em território teresinense. Eu vou começar apresentando para vocês aí de casa umas informações que foram passadas pelo prefeito de Teresina, Firmino Filho, há poucos instantes através de uma rede social. De acordo com Firmino, cresceu em 60% os infectados, cresce a 60% a cada semana aqui na capital. Se seguir esse ritmo até o próximo fim de semana, já desta semana, de acordo com Firmino Filho, a perspectiva é de 20 mil pessoas infectadas em Teresina. Em um mês, 10% da população da capital do estado do Piauí estaria infectada. A faixa etária das pessoas que estão mais suscetíveis a essa infecção, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Amostragem, a pedido da Prefeitura Municipal de Teresina, é de 15 a 34 anos. Isso, na realidade, seria realmente esta faixa etária que não está respeitando as regras de isolamento e ocupam a maior parcela dos infectados, de acordo com pesquisa realizada pela Prefeitura Municipal da capital do estado do Piauí. Eliezer, você tem mais informações? Com certeza são preocupantes esses dados e nós vamos procurar explicar por quê. Em cada etapa, em cada uma das 3 etapas da pesquisa por amostragem, foram realizados em média 900 testes. Então podemos dizer que 2.700 pessoas até o momento foram testadas pelos profissionais especializados aqui na capital. A estimativa é de 12.492 casos positivos de Covid-19 aqui em Teresina. Aí alguém pergunta, mas os dados oficiais apresentam apenas 540 casos. A discrepância está muito grande. De fato, o prefeito apontou uma enorme subnotificação, casos não contados. É exatamente esse fosso que a pesquisa amostragem quer diminuir, essa diferença. Não há testes suficientes, testes não foram aplicados da maneira como deveriam ser, pela incapacidade do sistema. Então, enquanto 540 pessoas apresentaram sintomas, procuraram unidade de saúde e assim foram testadas e contadas, muitas outras não têm sintomas, estão com o vírus, quando circulam, transmite, mas isso não vai para os números oficiais do poder público. Então, aproximadamente 12.500 pessoas podem estar infectadas em Teresina. A média de 60% a cada semana de novos infectados. Esse dado que já foi colocado, inclusive, aqui por você, Lívia. É isso mesmo. Sim. A cada semana, se manterem o ritmo em que está, a população tem 60% de novos casos, podendo chegar a 20 mil na próxima semana e a 32 mil na semana subsequente. Então, um número preocupante, alarmante, é uma perspectiva, mas considerada pelo poder público. Eu tenho aqui o levantamento por região da cidade. Claro. Vamos entender aqui como é que está a concentração dos casos em cada zona de Teresina. Na zona leste de Teresina moram 19% da população, mas 27% dos casos de infecção pelo coronavírus. Na zona sudeste, 18% da população residindo lá na zona sudeste, mas 23% dos casos confirmados de Covid-19. Na zona norte, morando 29% da população, tem-se 19% dos contaminados. Na zona sul, morando 34% da população, tem-se 31% dos casos infectados de infecção pelo novo coronavírus. Divisão por gênero, 53% da população de Teresina são de mulheres, sexo feminino. A incidência de 54% dos casos de Covid-19. Do sexo masculino, 47% da população teresinense e 46% dos casos confirmados para a doença. Faixa etária, de 0 a 14 anos, nenhum caso confirmado até agora, graças a Deus, aqui na capital. De 15 a 24 anos, como já foi colocado, são os mais infectados, 35% da população, exatamente por essa resistência às normas, à orientação do isolamento, esse sentimento de imunidade natural, de inatingível na percepção
do prefeito Firmino Filho. E, entre as atividades profissionais, esse dado aqui que eu vou colocar é importante, porque já aponta para a questão econômica também muito levantada. Entre os profissionais de diversas áreas e categorias, os mais infectados são autônomos e profissionais liberais. Isso pesa diretamente na decisão do prefeito em relação à reabertura do comércio, das atividades econômicas. Então, o prefeito reconhece que Teresina está numa situação estável, o Lívio hoje já trouxe o balanço de todas as capitais do Nordeste. Teresina está em uma situação relativamente estável, segura, de nenhuma forma colapsada, mas se os casos continuarem aparecendo na proporção, na média que estão aparecendo semana a semana, esse quadro pode mudar e mudar para pior. Por isso, a posição do prefeito Firmino Filho é insistir com o isolamento social. Durante a live dele, nossa equipe de produção realmente fez um registro de que foi destacado, entre aspas, do que foi falado por Firmino Filho. Ele disse que num cenário como este, claro, lembrando, abre aspas, em um cenário como este, é impossível reabrir o comércio neste exato momento. Também foi palavras de Firmino Filho, que tomar uma decisão dessa, de reabrir o comércio, mesmo que de forma gradual, e seguindo regras de etiqueta social, por assim dizer, seria uma tragédia anunciada. Elias, enquanto você falava, eu fiz aqui um pequeno cálculo, porque eu gosto muito de informações mais precisas. Se nós temos aproximadamente 12.500 pessoas infectadas com coronavírus, de forma oficial, apenas notificada 540 pessoas, 540 casos, nós temos uma parcela de 4,32% da população infectada que manifestou algum tipo de sintoma da doença. Este é o coronavírus. Muitos, aproximadamente 95% dos teresinenses que entraram em contato com o vírus são assintomáticos. Aí reside o perigo, porque são assintomáticos, não sabem que estão com a doença, não vão manifestar nenhum tipo de sintoma e, infelizmente, vão levar para aproximadamente 4,32% da população teresinense que vai manifestar sintomas e que, infelizmente, pode vir a óbito por conta da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Por isso, quando o prefeito Firmino Filho faz uma previsão de 20 mil casos apenas na capital do estado do Piauí até este fim de semana, ele está falando de casos, infelizmente, Eliezer, em sua grande maioria esmagadora, casos que não vão ser notificados, porque, como você bem disse, o sistema não é capaz de fazer essa identificação com maior segurança e mais próxima da realidade. Por quê? Ninguém estava preparado para isso. E, infelizmente, o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade vive uma situação muito carente no que diz respeito à saúde pública. E diante de tantos fatores desafiadores, o que podemos afirmar como eficaz é o isolamento social. Sem vacina, sem remédio, a melhor forma de se prevenir é tomar a precaução de não sair de casa, de se resguardar ao máximo. Eliezer, muita gente, quase 95% assintomático. É um dado bastante preocupante mesmo. Vamos falar de política? Nós temos aqui uma afirmação, a gente começa trazendo para você de casa um projeto, apresentando para você um projeto de Assis Carvalho. Que projeto é esse? Após a Receita Federal prorrogar o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2020 para até o dia 30 de junho, a Câmara Federal pretende estabelecer um novo prazo para a restituição do imposto de renda ao contribuinte. A proposta é do deputado piauiense Assis Carvalho, do PT. Vamos ouvi-lo. Diante da pandemia que o Brasil e o mundo sofrem por conta do coronavírus, estamos apresentando várias propostas que ajudem a levar algum recurso para o bolso dos homens e das mulheres aqui do nosso país. Por conta disso, eu apresentei um projeto de lei de número 2318, que estabelece a devolução no prazo de 30 dias após a entrega da declaração de imposto de renda do valor devido ao contribuinte, para que esses recursos cheguem o mais rápido possível no bolso de cada homem e de cada mulher. Portanto, eu espero que o Parlamento Brasileiro aprove o meu PL de número 2318 e assim a gente possa contribuir para que o mais rápido possível a restituição do imposto de renda seja devolvido aos contribuintes da nossa nação.
conto, portanto, com o apoio do Parlamento brasileiro. Proposta boa, proposta válida, que realmente, se for aprovada, vai trazer benefícios em um momento que a renda do brasileiro foi achatada. É impressionante como o coronavírus mudou a pauta da nação. Mudou no legislativo, mudou no executivo, no judiciário. Tudo agora se volta para algo a partir do coronavírus. Então, os parlamentares municipais, estaduais e federais estão sempre apresentando projetos, alternativas para tentar superar de alguma forma esta crise provocada pela pandemia. Então, vem aí uma alternativa, né, caso aceita pelo Congresso Nacional, para que aqueles que contribuíram com o imposto de renda tenham a sua restituição de uma forma mais rápida. Mas aí fica, só para encerrar esse assunto, Eliezer, fica uma questão de caixa no ar, né? Será que realmente a Receita Federal, o governo federal vai ter condições em um momento tão delicado de fazer essa devolução com rapidez? Fica no ar. Vamos mudar de assunto, tem parlamentar piauiense sofrendo com fake news. Infelizmente, isso tem sido mais frequente. Autoridades políticas lamentam a divulgação de notícias falsas, especialmente as relacionadas à crise do coronavírus. Uma suposta conversa entre o prefeito Firmino Filho e o senador Ciro Nogueira sobre a aplicação irregular de recursos foi desmentida pelo parlamentar. Veja. Existe uma frase conhecida que diz que em tempo de guerra, a primeira vítima sempre é a verdade. Infelizmente, nessa guerra contra o coronavírus, a verdade tem sofrido ataques das fake news. No nosso Piauí estão aproveitando o momento de crise para inventar mentiras, minimizar a gravidade da situação em benefício próprio. Não sejamos ingênuos em acreditar nas montagens, nas mentiras, nas fake news. A prova de que estamos no caminho certo é que Teresina e o Piauí estão conseguindo controlar a doença a duras penas, devido à responsabilidade de nossos gestores. Eu já destinei recursos para mais de 112 municípios e essa semana vamos destinar mais ainda. Nós temos que ajudar a saúde do nosso estado e temos que defender o isolamento nesse momento. E antes de compartilhar qualquer conteúdo, verifique a credibilidade. Contem comigo para continuar esse trabalho. Um grande abraço a todos. Eliezer, não é a primeira vez que o senador Ciro Nogueira vem sofrendo com o vazamento de áudios que realmente são atribuídos a ele, não é isso? De fato, Olívio Galeno, olha, e chega a ser, me perdoe a palavra, ingenuidade acreditar nesse tipo de fake news. Não é difícil simular uma conversa entre duas pessoas em um aplicativo de troca de mensagem. Você pode ali sabotar o contato, a fotografia, simular toda a situação. E mais, aquilo que realmente é sigiloso entre duas pessoas, isso é tratado pessoalmente. Não se fala mais de assuntos restritos por aplicativos, por celular ou por computadores. A história do Brasil já vem comprovando que isso não é seguro. Então, se realmente é sigiloso, isso é tratado pessoalmente e os políticos sabem muito bem disso. Com certeza. Se você de casa está com dúvidas, procure veículos de comunicação com credibilidade. O Dia TV, Jornal O Dia, portalodia.com, FM O Dia 92.7. Esses são veículos capazes de esclarecer as suas dúvidas, é claro, com segurança, com credibilidade e que não vai fazer você de casa passar o papelão de só espalhar fake news que não levam ninguém a nada. O prefeito Firmino Filho reagiu, Eliezer. E de maneira muito forte. O prefeito Firmino Filho formalizou uma denúncia contra a suposta conversa entre ele e o senador Ciro Nogueira, considerada fake news. Vamos ouvir o advogado que representa o prefeito no caso. Nesse final de semana, vários grupos de WhatsApp receberam o que parecia ser um diálogo entre o prefeito Firmino Filho e o senador Ciro Nogueira, né? Obviamente esses diálogos são falsos, eles são negados pelas pessoas, dá para ver claramente que foi uma montagem até grosseira, eu diria, e por causa disso ficou caracterizada a ocorrência de fake news, né? Foi criado um diálogo inexistente, foi atribuído o conteúdo do diálogo a duas figuras públicas e no conteúdo desse diálogo foram citadas várias questões que configuram calúnia, injúria e difamação, né? Então, na manhã desta terça-feira, dia 5, nós protocolamos uma representação junto à Delegacia de Crimes Cibernéticos
para apurar a autoria de quem efetivamente elaborou e circulou, né? Embora não haja a tipificação desse crime a nível geral, é possível enquadrar como calúnia, injúria ou difamação, dependendo do que o delegado apurar, e também na seara eleitoral a possibilidade de se classificar como crime eleitoral, né? Mas essa questão vai ficar agora a cargo das autoridades, que vão fazer as investigações, possivelmente encontrar os autores dessas fake news e aí partir para a punição. Fica o alerta, não passe notícias que você não tenha certeza. Aliás, eu recebo muita coisa no meu WhatsApp. Eu ouvi e foi de uma fonte segura. Quem é a fonte segura? Minha vizinha. Ou então eu recebi e foi de uma fonte segura. Que fonte segura? Meu pai. A gente precisa acordar, despertar para uma compreensão de que fake news, elas geralmente parecem, elas se assemelham com informação verídica. Como você bem disse, de acordo com a evolução tecnológica, hoje é muito fácil fabricar-se informações, fabricar-se um diálogo como esse, fabricar-se uma postagem e atribuir a um site. É muito fácil e tem gente, infelizmente, disponível a fazer isso. Quando nós falamos de fontes oficiais ou de fontes credíveis, nós sempre trazemos para nós, da imprensa, nós é que trabalhamos para elucidar se casos são ou não verdadeiros ou falsos. Então, se você tem alguma dúvida, não partilhe. A internet está de grande acesso a todo mundo. É muito fácil. Entre em um site grande como o portaldia.com, confira, faça uma busca, vê se realmente tem algum fundo de verdade antes de passar. Eu estou falando isso, e o Eliezer vai já complementar essa informação, porque nós ouvimos da boca de um especialista. Se você de casa for flagrado passando fake news, você pode ser responsabilizado. Não importa se foi você quem criou ou não. Importa, neste caso, sim, se foi você que partilhou. É muito sério, Eliezer, é muito sério. Seríssimo, e essa orientação que você deu é correta, Lívio. Nós, como jornalistas, como Sistema O Dia, estamos aqui para apurar, para atestar, para dar credibilidade à informação. Esse é o nosso papel, o nosso dever diário. E tome cuidado na hora de replicar a notícia, de compartilhar, de reenviar. Não custa nada fazer uma consulta, tentar ouvir de uma fonte de credibilidade, uma fonte oficial, se aquela informação. Muitas vezes a pessoa compartilha a fake news e nem tinha intenção, ela não teve condições de julgar se a notícia era verdadeira ou falsa, ela simplesmente, como um ato reflexo, passou para frente. E aí o problema só aumenta, o desserviço fica concretizado e não é esse nunca o nosso objetivo. Desserviço e possíveis responsabilidades judiciais. Então, fique alerta. Não passe fake news. Vamos falar, Eliezer, sobre os trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, em especial sobre o trabalho da oposição ao governador. É isso. A oposição ao governo na Assembleia Legislativa contesta a aplicação dos empréstimos solicitados este ano pelo Poder Executivo. Parlamentares entendem que a saúde pública precisa de mais atenção. Só no primeiro semestre desse ano, já são quase 4 bilhões de solicitação de autorização de empréstimos. Esse último agora, que são 3 solicitações, em 2, ele justifica que é para combater a pandemia do Covid-19, ou seja, do coronavírus. Pasmem, senhoras e senhores, a solicitação de autorização de R$1 bilhão, ele coloca apenas 150 milhões para a saúde. Essa saúde tão precarizada que encontramos o ano passado durante todas as vistorias, os hospitais sem laboratórios, sem equipamentos de imagem, sem profissionais concursados, sem condições de atendimento com o mínimo de dignidade possível. Foi o que nós vimos no estado do Piauí. De Corrente do Piauí, a Santa Filomena, a Bom Jesus, a Picos, São Raimundo Nonato, Piripiri, Parnaíba, São Miguel do Tapuio, Castelo do Piauí, Esperantina, Palmeirais, foram vários hospitais que nós visitamos e vistoriamos. Foi uma vistoria de fiscalização, precarização imensa, jamais vista no estado do Piauí e jamais feito um trabalho como foi o que nós fizemos na Assembleia Legislativa. Esses relatórios, eles foram entregues ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, ao CRM, ao governador e ao secretário.
Era o momento do governador fazer justiça com o povo do Piauí com relação à saúde. Porque a dívida dele é maior, que é o 4º mandato, e nunca fez nada pela essa saúde pública. Agora, um momento desse tão difícil, onde já tínhamos uma rede precária, onde já precisávamos de que essa rede estivesse pronta, organizada para atender a população que está sendo acometida com a Covid-19, ou seja, o novo coronavírus. O governador quer empréstimo para fazer obras, se é obras eleitoreiras, porque esse ano é eleitoral. Então, eu quero aqui denunciar para a população. Fiquem atentos, nos ajude a fiscalizar o desmando que está acontecendo com relação à saúde pública do estado do Piauí. Duras críticas. Duras críticas, inclusive o próprio Ministério Público pode acompanhar a denúncia ou a aplicação dos recursos conforme tem apresentado a vice-líder da oposição na Assembleia, a deputada Tereza Brito, que tem reivindicado mais para a área da saúde. Então, como forma de proteger o que é público, o que é de todos, interfere na vida de todos, o próprio Ministério Público, se tem cabimento essas denúncias, poderia ser acionado nesse caso. Com certeza. Tereza Brito sempre muito envolvida com questões ligadas à saúde. Vamos mudar de assunto, só que agora vamos, por assim dizer, pousar na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina. Tem projeto vindo aí, tem projeto sendo proposto para discussão por um dos parlamentares aqui da capital do estado do Piauí. Quem introduz é Eliezer Rodrigues. Sim, trabalhos em andamento na Câmara Municipal da capital, que recebeu um projeto que facilita a formalização de denúncias de violência doméstica. Entenda como com o propositor. Apresentei um projeto de lei na Câmara de Vereadores de Teresina, tratando da implementação por parte do Executivo de plataforma para que as pessoas vítimas de violência doméstica possam fazer essa denúncia através de um canal virtual. Vai abranger tanto mulheres, quanto jovens, quanto idosos. É papel sim da Prefeitura se preocupar com esse aumento grande, gigantesco de casos de violência doméstica. E é papel nosso, como vereador, proporcionar e apresentar políticas públicas para coibir esse fato, que é um fato lamentável, e a Prefeitura, através de uma plataforma virtual, vai garantir que essas pessoas possam denunciar e, consequentemente, as secretarias, os órgãos competentes vão poder atuar no momento que elas estão precisando. Elias, esse é o tipo de projeto que, se for aprovado durante esta pandemia, vai servir para além dela, não é isso? Projetos que facilitam, que desburocratizam e que auxiliam, na realidade, deixam mais próximo a pessoa vítima do serviço que pode trazer uma solução para o problema dela. São projetos que, se aprovados, devem trazer benefícios pós-pandemia. De fato, e essa é a nossa expectativa, que as coisas mudem para melhor. Infelizmente, já noticiamos aqui o aumento dos casos de violência doméstica ou de violência contra o idoso. Então, o poder público aí cria alternativas para que essas situações sejam evitadas, controladas. Se não é possível sair de casa ou não é recomendado sair de casa para ir a uma delegacia, que se faça pela internet, que se faça por algum canal de comunicação, mas que a voz do pedido de socorro da população seja ouvida pelas autoridades competentes, e essa é uma boa forma aí colocada pelo vereador Venâncio Cardoso. Elias, muita coisa vai mudar após pandemia, não é isso? Tanto telemedicina, a questão do auxílio às pessoas vítimas de violência, a questão do auxílio ou do consumo de serviços bancários, muita coisa vai mudar. Muita coisa, acredito eu, que até a própria relação humana, as relações entre as pessoas, as formas de trabalho, os valores, a forma de refletir sobre a própria vida, tudo isso tem sido impactado e espero que seja um passo a mais para a humanidade. Para terminar o nosso quadro de hoje, vamos ao nosso último assunto, porque aqui a gente ouve todo mundo, desde que seja uma declaração limpa, sem ofensas de cunho pessoal. Desta vez nós vamos apresentar para o pessoal de casa uma análise de um projeto que foi proposto pela base de apoio ao prefeito Firmino Filho. Quem vem falando, Eliezer? Um grupo de vereadores de oposição formaram uma comissão para fiscalizar ações da Prefeitura de Teresina no combate ao coronavírus. A proposta foi aprovada com contestações, mas essas contestações estão sendo combatidas pelo líder da oposição na casa, vereador Dudu do PT. Nós aprovamos a criação da comissão para acompanhar as ações aqui em Teresina e os recursos desse combate ao Covid-19 aqui em Teresina. Nós, vereadores, independente de comissão,
de sermos ou não chamados pela Prefeitura, nós temos o dever constitucional de fiscalizar e temos que ter essa condição. Então, independente da comissão, qualquer vereador ele tem autoridade para estar fiscalizando. Mas foi tirada a comissão, onde o vereador Lázaro propôs, o requerimento foi aprovado, e aqui nós também não vamos aceitar é de que um ou outro vereador, seja ele qual for, de base ou não, querer passar por cima de deliberação da Câmara Municipal. A comissão foi criada, foi aprovada numa sessão virtual e nós vamos estar tocando para que ela faça o papel dela, de que ela vá e traga as informações para todos nós, para que a gente possa socializar. Eu digo sempre que transparência é um dever de todos nós brasileiros, mas é uma obrigação principal de quem tem cargo de mandato, seja de vereador, seja de prefeito, de governador, deputado, presidente, enfim. É a transparência desses recursos que faz com que a população acompanhe. O dinheiro não é nosso, o dinheiro não é do Firmino, o dinheiro não é do presidente Bolsonaro, o dinheiro é do povo desse estado, desse país e dessa cidade. Palavras da oposição, Eliezer, realmente um registro muito coerente. Eu acho que realmente toda essa questão do acompanhamento desses recursos devem ser feito a nível municipal, estadual e, é claro, a nível também federal. Eu concordo também, Lívio. Veja que nós estamos em um estado de calamidade, onde o gasto com o dinheiro público ele é facilitado, desburocratizado, não existe licitação, as compras são mais amplas e tudo que vem para somar no acompanhamento, nós vemos aí Ministério Público, Tribunal de Contas, todos acompanhando. Nesse caso, independentemente que seja uma comissão formada só por vereadores, mas vem para somar. Somar, inclusive, é uma própria comissão que já tem na Prefeitura para acompanhar especificamente as ações pelo coronavírus, com a presença de vereadores compondo esta comissão, mas independentemente de questões políticas ou de que formas isso vai acontecer, mas que aconteça, que se some esforços para garantir lisura, transparência na aplicação dos recursos públicos. Eliezer, me responda uma coisa, o dinheiro é de quem? De todos nós. É claro que merece e deve, é um dever cível ser fiscalizado a aplicação de recursos municipais, estaduais e federais. Nós aqui no município de Teresina, da nossa humilde forma que nós podemos contribuir, nós pagamos impostos federais. Então, quando se fala de fiscalização do auxílio emergencial, sobre a aplicação de recursos estaduais na saúde ou em qualquer outras áreas, a aplicação de recursos aqui na questão da evolução da administração do município de Teresina, não é um benefício, é dever, o dinheiro é nosso, nós devemos saber como que o nosso dinheiro coletado através de impostos está sendo aplicado. O recurso, o auxílio emergencial está sendo pago pelo próprio cidadão teresinense, cidadão piauiense, cidadão brasileiro. Esse dinheiro já é nosso, é o mínimo que nós devemos cobrar, que sejam aplicados esses recursos de forma honesta. No mínimo, nós trabalhamos para ser possível ter esses recursos e vamos ter que continuar trabalhando para repor e ter um novo caixa para situações futuras. Eliezer Rodrigues, muito obrigado. Este foi o nosso quadro Política do Dia.